Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês dos Estados Unidos. Espero que você esteja bem na santa paz de Deus. Eu gostaria, antes de tudo, já pedir para você que não é inscrito, se inscrever nesse canal, ativa a notificação, dá o like no vídeo e comenta se você concorda com o que eu estou falando nesse vídeo. Sim ou não? E eu gostaria de saber se você assistiu esse vídeo aqui, ó. Os apartamentos milionários do Bispo Edir Macedo em Miami. Olha, se eu fosse você, dava depois de assistir esse vídeo, dava um check-in lá e conferisse lá. Então, vamos ao assunto do vídeo, combatendo a macedolatria. Ricardo, o que é isso? Essa palavra nova aí que você está falando aí que eu não tenho no dicionário. A macedolatria é um termo que eu uso em relação aos idólatras do Bispo Edir Macedo, porque é tanta idolatria, é tanta idolatria ao Bispo Macedo que as pessoas, os fiéis, principalmente os obreiros, jovens, evangelistas, os grupos ali, os departamentos da instituição Igreja Universal, o Bispo Edir Macedo pode falar o que ele quiser falar, ele pode falar a interpretação que for da Bíblia, pode falar o que for das Escrituras, do Evangelho, ele pode distorcer da forma que for. Ninguém tem coragem de falar nada para o Bispo Macedo. Todo mundo, se o Bispo Macedo esculhamba as mulheres, as esposas dos pastores, igual tem um vídeo, eu aqui falando como que ele trata as mulheres dos pastores, as esposas, você pode dar uma conferida, todos os pastores ficam quietos, ele está ofendendo, ele está humilhando, ele está denegrindo, acabando com as mulheres por causa que os maridos não batem a metas financeiras, ele culpa as mulheres. Ninguém fala nada. A idolatria ao Bispo Macedo chega a tanto que mesmo ele chamando a mulher de água podre, água parada, chamar de lerda, de lesba, de tudo quanto é nome, de endemoniada, de perturbada, de ladrona, de mentirosa, as pessoas ainda acham, ai não, ele está falando isso para o nosso bem, é o Espírito Santo falando. Ele pode mentir, ele pode subir no templo, no altar do templo, e falar assim, que ele não tem nada, que ele só tem, mal ele tem onde repousar a cabeça. Ele tem coragem de falar isso no templo. E em cima do templo, bem lá em cima do templo, tem nas coberturas tem uma big de uma suíte, uma mansão lá em cima dele. Mó luxo, mó requinte, que tudo que você não consegue nem imaginar, nem sonhar. Ele mente em cima do altar, ninguém tem coragem de falar que ele está mentindo. Ele fala que ele não tem nada. Você pode comparar no último vídeo que eu fiz, os apartamentos milionários que ele tem aqui em Miami. Um de 9 milhões e meio, hoje o outro já está avaliado em 17 milhões e 900 milhões de dólares. Desculpa se eu falei real, é dólar. O apartamento dele tem um dos apartamentos dele, que está no nome da igreja, tem 9,5 milhões de dólares. O outro hoje já está avaliado em mais de 17 milhões de dólares. E ele fala para os pastores que não tem nada. Ele tem a cara de pau, a impetulância de mentir,
Quando uma vez, vou contar uma história para vocês. Tem um amigo, ele é obreiro, faz parte do sistema, não é uma pessoa burra. Ele é uma pessoa inteligente, formada em engenharia, um engenheiro. Uma pessoa que estudou, fez uma faculdade, tem uma empresa, tem funcionários. Ele falou para mim que não tinha problema o Edir Macedo ter apartamentos em Miami. Ele falou, o Bispo Macedo pode ter uns 3, 4 desses se ele quiser. Ele falou, por tanto de livro que ele vende, best-sellers, vários best-sellers. Eu falei, quem falou isso para você que ele tem um monte de livro? Que ele vende um monte de livro? Os obreiros, os jovens, os evangelistas, os grupos, os pastores, são obrigados a vender o livro. E se não vender, tem que pagar do próprio bolso, tem uma prestação de conta. O obreiro é obrigado, é corrigido, é humilhado para vender os livros. E como que a pessoa tem coragem de defender o Bispo Macedo e ainda dizer que o Bispo Macedo poderia ter muito mais que isso, tem é pouco. Cara, é muita idolatria ao homem. Uma vez que esses livros foram vendidos com a intenção de se propagar o evangelho, de usar os recursos para manter o evangelho, para pregar, para anunciar as boas novas. Não foi para construir apartamentos, para comprar apartamentos milionários, construir mansões, comprar empresas, comprar minas de diamante, comprar cervejaria, comprar canal de TV, comprar rádios. O objetivo dessas arrecadações todas, segundo ele, é para o investimento na obra de Deus. E qual obra que tem sido investida? Nas obras e no patrimônio dele. O Bispo Macedo compra um banco. Ele tinha comprado o Banco Digimais. Mentiu para comprar o banco, a primeira parte do banco. Depois comprou os outros 50% do banco, com capital estrangeiro. Como que ele conseguiu comprar o banco com capital estrangeiro? Com dinheiro que arrecadou das instituições, das igrejas, das filiais que tem em torno do mundo todo. E a pessoa ainda tem coragem de falar para mim assim, não, ele deveria ter mais do que isso. E não estou falando de uma pessoa ignorante, não. É uma pessoa que tem faculdade. É uma pessoa que estudou. Se Edir Macedo consegue ter o poder de persuasão, de entrar na mente de uma pessoa que tem uma faculdade, tem um estudo, quem dirá de pessoas que não têm estudo, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não tem uma tendência à leitura, que não sabe ler um bom livro, não sabe ler um documentário, não sabe entender o que é lei, o que não é, o que pode, o que não pode. Pessoas que até mesmo estão no afã de resolver seus problemas, porque as pessoas elas aprenderam a espiritualizar tudo, e nem tudo é espiritual. A maior parte das coisas que vivemos são materiais. Temos o nosso lado espiritual. Mas 99% do que nós vivemos é material. Nós comemos é material, o que nós vestimos é material, o que nós damos para os nossos filhos é material, o teto que nos cobre é material, o carro que nos leva para um lado e para o outro é material, o nosso trabalho, o nosso emprego, tudo é material. A parte espiritual é a menor parte. E a pessoa é levado ao erro, ao engano, de achar que tudo é espiritual, ela espiritualiza tudo, esses líderes espiritualizam tudo. Uma doença, coisa simples,
Não é o diabo, é o demônio, é o Satanás. Você tem que fazer uma corrente, você tem que pegar esse envelope, você tem que trazer esse envelope. Se você não participe da campanha, você vai para o inferno, você não tem o Espírito Santo. E qualquer pessoa em sã consciência sabe que isso é mentira. Mas essa macedolatria é uma cegueira. O Bispo Macedo pode mentir, pode enganar, pode ameaçar, pode tomar, pode fazer o que ele quiser fazer. E as pessoas seguem no mesmo caminho, no mesmo fluxo, com a macedolatria. O Macedo pode falar o que for para ele. Eu, inclusive, esse obreiro, uma amizade de mais de 30 anos, hoje não quer nem falar comigo, porque ele não admite que eu falo do Bispo Macedo. Inclusive, ele queria que eu confessasse que eu estou vivo até hoje por causa do Bispo Macedo. E eu respondi: quem morreu na cruz para me salvar foi Jesus. O autor e consumador da minha fé é Jesus Cristo, o ressuscitado. Eu tenho um Deus, eu tenho uma certeza, uma convicção dentro de mim. Eu posso até ter sido enganado, mas a partir do momento que meus olhos se abriram, que foi revelado o Evangelho da graça, a verdadeira vontade de Deus na minha vida, eu caí fora. Ah, não, mas você viveu isso, você viveu aquilo. E o que eu dei? E o que eu fui explorado? E o que eu tive que entregar a eles? Não conta? O evangelho de barganha que foi pregado, que eu tinha que fazer uma barganha com Deus. Não liga pro Pilo, não. O Pilo tá ali, não tem problema não, ele gosta de participar. A Priscila tá chegando. E eu fui enganado no dízimo, eu fui enganado na fogueira santa, eu fui enganado nos propósitos, eu fui enganado em um monte de coisa. Inclusive em relação à minha salvação. E hoje não, eu não aceito. Falar mentira para mim eu não aceito. Um engano, uma mentira, a macedolatria, eu não aceito, eu tenho que combater. Por isso o título desse vídeo, Combatendo a Macedolatria. As pessoas elas têm que abrir o olho. Por isso, mais uma vez eu te peço, compartilhe os vídeos. Se inscreva nesse canal. Me dá essa força, me dá essa moral, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Graça e paz.